Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver mais uma questão do 20º exame de ordem, uma questão bastante interessante, que lidava com tópicos e temas como prescrição, como alguns benefícios, em se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo. Olha só, acompanhem comigo, prestem bastante atenção e sempre que necessário, peguem o código e acompanhem com o código junto nos artigos que eu vou indicar. Então, olha só, a questão cobrava o seguinte: Júlia, jovem de apenas 20 anos de idade, praticou um crime de lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano, em face de sua rival na disputa pelo amor de Tiago. Olha só, eu já vou, claro que depois você vai entender o porquê disso, mas já vou começar a trabalhar aqui com o seguinte: em quanto tempo prescreve o crime de lesão corporal leve? Senhor, mas eu não sei a pena, né? Como é que eu vou fazer o cálculo prescricional, né? Se eu ainda não sei a pena concreta. Então, quando você ainda não tem a pena concreta, você pega a pena máxima em abstrato. Então, a pena máxima em abstrato, a pena máxima é de 1 ano. Você vai agora lá na tabelinha do artigo 109 do Código Penal. Porque lá você vai ter o prazo prescricional. E você vai ver o seguinte: se a pena for inferior a 1 ano, o crime prescreve em 3. Mas se a pena for igual a 1 ano, ou sendo superior, ela não exceda a 2, então entre 1 e 2, o crime prescreve em 4 anos, que é o caso. Então, na verdade, esse crime prescreve em 4 anos. Esse é o prazo prescricional. Só que tem um detalhe que você nunca pode esquecer: idade. Grave comigo artigo 115 do Código Penal. Quando, na época do fato, a pessoa tiver menos de 21 anos de idade, ou na época da sentença tiver mais de 70, o prazo prescricional ele conta pela metade. É isso mesmo. Ela tinha menos de 21 na época dos fatos, portanto, esse prazo eu vou contar pela metade, logo o crime prescreve em 2 anos. Beleza? Mais do que isso, o crime prescreve em 2 anos. Quando que o fato aconteceu? 29/4/2011. Olha só, gente. No dia 29/4/2011. Só que esse prazo é um prazo penal. Dá uma olhadinha lá no Código Penal, artigo 10, artigo 11, contagem de prazo. O que acontece no prazo penal? Prazo penal é o prazo da prescrição e da decadência, tá? O que acontece na contagem desse prazo? Nós contamos o dia de início. Logo, se for no dia 29/4 que isso aconteceu, eu vou contabilizar cada mês a partir do dia 28 do mês seguinte, porque eu contei o dia 29. Então, na verdade, esse prazo de 2 anos termina em que dia? Ele termina no dia 28/4/2013, tá? Então, 28/4/2013 é o encerramento do prazo. Pois bem, a representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses, contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25/4/2014. O que aconteceu? O crime já estava prescrito, porque a prescrição contava-se pelo prazo de 2 anos. Mas enfim, em 29/4/2014 foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nessa hipótese, letra A, deverá ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Mas calma lá, gente, pela pena ideal, né? Essa prescrição que é dada, com base numa pena hipotética e tal, o STJ já declarou que não cabe. Então, não tem como. Letra B. Deverá, caso aplicada ao final do processo a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Não pode. Olha só, primeiro porque eu já tenho um elemento nesse momento da prescrição. Não preciso esperar até o final do processo. E segundo, a prescrição retroativa, aí sim, ela nunca deve ter por data
fato anterior ao recebimento da denúncia. Aí eu não poderia voltar para verificar quanto tempo que decorreu da ofensa até o recebimento da denúncia. Aí não daria mais. Esse intervalinho eu teria que jogar fora. Veria só realmente a partir do recebimento da denúncia. Então não espera, tá? Então não tem como avaliar aqui dessa forma. Letra C. Não foram ultrapassados 3 anos entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia, pois o prazo prescricional tem natureza essencialmente processual e não material, tá? Errado, né? Ele tem natureza material, né? Tem natureza material e sim, teriam sido ultrapassados os 3 anos. Mas enfim, letra D. Deverá ser reconhecida de imediato a prescrição pela pretensão punitiva pela pena em abstrato. Claro, vou repetir por quê. O crime prescreveria em 4 anos. Como ela tinha menos de 21 na época dos fatos, eu vou contabilizar pela metade, então esse crime prescreve em verdade em apenas 2 anos, tá? E prescrevendo em apenas 2 anos, a prescrição então já teria se operado, porque entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia já decorreu mais de 3. Tudo bem? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.